Alô, você amigo fã de Transformers! Mais uma review começando e dessa vez o nosso convidado é o Loudmouth, o Titan Master da linha Titans Returns. Mas antes de falar do Toy, quem que é o personagem, né? Vamos falar aqui rapidamente aí, uns instantezinhos, porque a gente sempre acha importante aí comentar um pouco da participação deles dentro da nossa franquia. Então, se quer dar um pulo, aqui na descrição vai ter aí o link para você adiantar, então fique à vontade. Vale lembrar que na verdade Loudmouth vem o quê? Na verdade é o personagem Siren, que apareceu lá nos quadrinhos nos anos 80, apareceu um pouco em Master Force, e ele era o quê? Era um dos Headmasters que surgiu lá, sendo parte do pelotão do Optimus, mas ele trabalhava sempre com o Nightbeat. Então aí ele teve vários envolvimentos, aí teve várias participações nas missões de investigação, de resgate que eles participavam, e teve várias tretas, inclusive com o Thunderwing. E aí, a partir daí, começou a ter algumas participações ao lado dos personagens, como Rosehead, Getaway. Então, eles sempre acabavam encontrando essa galera e mais pra frente encontravam o My Rain Attack Squad. Então, foi aí uma coisa que começou assim, a ser muito interessante. Que também é um grupo que está tendo aí uma versão na Transformers Collectors Club, né? Uma versão aí desse grupo de vilões Decepticons, está saindo uns repentes exclusivos. Então está sendo legal essa época agora de Titans Returns, que estão resgatando muitos personagens que ficavam aí mais no lado B e agora estão aparecendo aí para alguns fãs, isso tem sido bem legal. Então, dando continuidade, além disso, ele acabou também tendo alguns conflitos mais tarde com o Blood John. Então foi aí que acabou tendo aí um encerramento da sua participação. Depois, quando ele veio aí nos quadrinhos mais recentes, meio que deixaram um pouco de lado essa sua participação nos quadrinhos do Reino Unido, que eram muito bons também, mas ele acabou assim para ter uma linha mais fácil de continuidade, né, de linha espaço-tempo. Então meio que deixaram isso um pouco de lado e eles acabaram tendo aí seu grupo continuando enfrentando o esquadrão de ataque Uma Reina e tal. Então foi uma opção aí dos editores e tudo mais, aí os roteiristas. E mais tarde na Dreamwave, como muitos, teve uma participação pequena, uma pena que o Dreamwave tinha algumas histórias legais, né? Eu gostava bastante assim, de alguns arcos, principalmente do Warriffing, infelizmente não teve continuidade e depois acabou no ar, né? O que estava acontecendo lá na parte do Generation 1 mesmo, né? Então, depois agora mais recentemente na IDW, como muitos personagens, né, o pessoal tem aparecido aí como participação de coadjuvante em diversas histórias, desde Spotlight do Cup, tem citado aí em outros arcos, como um dos tripulantes da Arca 17. Então, como a gente disse lá da outra vez, vai ficar aí o link do transformerscomics.net para quem quiser dar uma acompanhada nessas edições e outras também. Então, pessoal, mais ou menos essa participação, já que ele também era um tanto quanto tagarelo, falava um pouco demais, por isso que ficou seu apelido de Loudmouth, o tal do boca aberta mesmo, né? Então, por aquelas questões de direitos, que a Hasbro não conseguiu deter o nome de Siren, então foi lançado Loudmouth pra vocês. Alô, meu Brasil! E vamos lá para a review então do Loudmouth da linha Titans Returns, um Titan Master, que está à venda aí já nas lojas brasileiras. Então aqui a cartelinha, ele também veio nesse formato, não é embalagem, né? Então aqui alguns detalhes, aqui a ilustração dele ali quando vira a cabeça para um Headmaster. Esses Titan Master, gente, eles estão vindo aí o personagemzinho e vem com um veículo. Então isso é bem legal, já que eles são bem piquititos. Então aqui na embalagem no verso a principal informação, né, essa questão que a gente até comentou lá na review do Fortress Maximus, essa questão de tornar as cabeças intercambiáveis. Como a gente falou aqui algumas informações em português, que daí isso tem trazido bastante esperança para o pessoal, né? Algumas posições que querem apoio adicional, etc e tal. Não fala muito do personagem nessa aqui, mas também foi fabricado no Vietnã. Aqui o selinho do Inmetro, né? Que está sendo comercializado realmente aqui no nosso país. E é isso. Para efeito de comparação aqui da embalagem, caso você encontre numa loja física, aqui a embalagem do Willy, né, o Legends da revisão passada, e daí aqui também de volta o Cyclonos. Então, puxar aqui pro canto,
Aquela informação a gente só faz isso aí para vocês, porque às vezes as informações oficiais, né, que aparecem no site não trazem nenhum comparativo, né, e a gente não sabe que tamanho que vai aparecer o personagem, o seu box, né. Então eu mesmo fiquei um pouco surpreso de ver que era bem pequenininho, né, eu achei que ia ser mais ou menos um pouco maior, mas então se vocês encontrarem aí em loja física é desse tamanho mesmo. O bom é que ele faz parte da primeira wave, então os quatro Titan Masters aí que vocês estão vendo aí nas fotos, eles estão sendo comercializados aqui, então quem tiver interesse em adquirir esses itens, está num preço até que aceitável, diga-se de passagem. A gente achou que ia ser uma coisa um pouco mais exorbitante, porque as outras categorias de luxo, Leader Class, Voyager, estão um pouco mais caros, mas eles, para o que se propõem, estão num preço assim, digamos, justo. Beleza? Então vamos vê-lo agora fora da embalagem. E aí está o Loudmouth fora da caixa, da embalagem, né, gente? Mesma coisa que a gente falou na review passada, né, que a cartelinha aqui do mesmo jeito mantida, né, tem ali um suporte para deixar ali o personagem, ele e o seu veículo, a gente já vai falar disso um pouco, e o manual ali todo esmigalhado, ali não tá tanto em relação ao do Willow, ele parecia mais aqui, ó, 8 passos, rapidinho. Então, vamos aproximá-lo aqui, porque esse é bem miudinho, para ver aqui os detalhes do toy. Então ele tem aí em torno de 3,5 a 4 centímetros de altura. Ele é bem detalhadinho, né, também. Aqui a cabeça dele, né, ali ele tem uma expressão ali bem serena. Aqui a gente depois vai ver aqui nas costas deles a mochila, né, que é sempre a cabeça do Headmaster, né, tudo mais. Ele tem algumas poucas articulações, obviamente, né, aquela coisa para ele ficar sentado, né, fazer parte da transformação, e a articulação do braço. Então, para efeito de comparação, vamos ver se nesse enquadramento pega. Tá aqui eu trouxe um outro Headmaster, só que é third party, que é o que eu uso no Hard Head, né. Veja que ele é mais robusto, um pouco maior, né. Vamos colocar aqui o emissário também do lado dele, para ver aqui, ó, essa turminha aí que vai fazer altas confusões. Então, ali ó, o tamanho que eles são. Eu trouxe a Rosana, que era um cassete G1, só que esse aqui é o third party, né, para vocês verem o tamanho aí em relação a ele, que é mais ou menos um intermediário aí, ó, entre o Legend e o Headmaster, né. Então eu trouxe ali o Willy, né, que a gente viu na review passada, e um Deluxe aqui para efeito de comparação. Tá? Deixar aqui maior. Aí, vamos colocar ali, aqui de última hora, achei que eu tinha separado um Minicon, né? Porque também é interessante ver ao lado desses personagens que a gente aí já teve, né, na linha armada. Eu, particularmente, meu interesse maior era saber se eles eram compatíveis, justamente para poderem ficar juntos ali nas fortalezas, tudo mais. Então, colocar aqui o Broadside, se não me engano é o nome desse. Então aí, ó, gente. Então ali, ó, aquela coisa que a gente sempre fala, né, que eles são realmente bem pequenos, mas são uns toys bem legais pra se ter. Isso aqui que tá aparecendo, depois a gente pega, é os cérebros. Então, fica aí a comparação de tamanho. Beleza? Vamos tirar toda essa turma. Porque, também tem aqui, ó, ao lado do Marty McFly. Então, fica aí, ó, gente. Ó, ele é menor que um Lego, inclusive, pra vocês terem uma noção. E aí os personagens aí, Deluxe, Legend, Scout, que poderia ser, né? Scout é maior. Então, são personagens bem piquititos. Vamos tirar aqui a galera, então. E daí o que é importante nisso tudo? O equipamento adicional que vem com ele. Então, é aquele veículozinho. Então, aqui parece um tipo de uma lancha, né, por assim dizer. Ela tem 6 centímetros de comprimento. De largura vai ter aproximadamente 28 milímetros. Então, para que serve? Você vem aqui, posiciona ele sentado, né? E vai lá
passear por onde quiser. Para efeito de comparação desse pseudo modo veículo dele, né, eu trouxe aqui um Micromaster, né, o Erector. Então, para ver como é que fica. Eu trouxe aqui o Sinoflare da linha Energon, acho que fica bem legal aí já. Nesse caso, esses dois já ficam mais bacanas, justamente porque ficaram lá na Fortaleza, né, lá no Fortress. Então, é uma proporção mais adequada. O Short Round, que daí é da linha Cybertron, até que fica mais ou menos próximo um do outro, né? Vou tirar ele aqui. O Night Cruise eu gosto bastante desse toy, da linha Beast Machines, então ele acho que também fica meio que interessante um ao lado do outro. E por fim aqui, ó, trouxe a arca do filme Dark of the Moon, né? Então ó, fica bem interessante, né? Aí colocar os dois ao lado um do outro. Então são algumas das possibilidades que a gente pode colocar no programa esse toy. Assim, também por fim um Minicon, né? Vou pegar lá mesmo, né? Casquele, que estava transformado em modo veículo. É importante comparar com Minicons, mesma coisa aqui com o Micromasters, né? Então rapidinho aqui, só transformá-lo de volta, que para não ir correndo lá buscar alguma prateleira aqui. Então, olha só. Só para vocês terem uma ideia, não é que fique compatível ou não, mas só para vocês terem uma noção do tamanho. E aí o que mais pode ser feito com esse personagem? Então a gente pode pegar aqui, tirar ele dessa lancha, e daí ela pegar essas laterais, colocar para cima, aqui, e daí essa parte aqui, ó, que estava atrás, a gente coloca também nessa posição. Então ele vira esse pseudo tanque, que daí o que rola? Você pega o Loudmouth, transforma ele como se fosse fazer a parte da cabeça, só girar a cabeça aqui para baixo, que daí aqui, ó, ele vai ficar desse jeito, e você tem aqui, ó, com esse orifício, você faz a conexão e daí ele fica desse jeito, ó. Eu particularmente achei isso muito jacu, eu não curti, mas tá sendo as instruções, é uma transformação oficial, então você até pode depois vir aqui com, sei lá, o Sinoflare, ó, tá sob ataque, sair lá tal, mas eu não curti muito isso. Se você tirar e daí deixar aqui aberto desse jeito, na verdade vamos deixar ele aqui assim conectado, que também é uma das possibilidades. E aqui o pino, rotacioná-lo aqui 180, ele, o que acontece? Isso aqui é o modo arma, então pode vir um outro personagem maior, olha aqui o Hotshot Linha Defense, você encaixar ali na mão dele, tá? Encaixar ali na mão dele, encaixa aqui na mão dele e vira um trabucão ali pra ele. Eu não gostei, eu até achei que poderia ser realmente uma possibilidade de deixar a arma para ficar um pouco mais útil essa questão desse material que eles usaram, mas o resultado não ficou assim tão interessante. Outra maneira é você tirar, né? E aí fica legal, né? Tipo, que daí aqui sim a gente tem, deixa eu só virar pra trás que fica estranho, a cabeça do ele como Headmaster mesmo, né? Então a expressão aqui, o Head Sculpt dele tá muito legal. Lembra bastante o Siren mesmo, né? Os detalhes, essa questão do visor, eu acho muito legal roupas que tem visores na cabeça, tá? E daí aqui a parte de trás, né? Então, daquele jeito que a gente bem sabe. Aí você tem que deixar a cabecinha virada para frente, ali, para poder fazer a conexão, que daí é onde que interessa. Como no momento só tocou Cerebros, então vamos conectar aqui nele, né? Então a gente vem aqui, faz a conexão, né? Ali tem o buraco. Tá. E olha só, até que combina esse corpo com essa cabeça, as cores ficam legais, né? E aí você pode também aquela coisa de, se quiser, só apoiar aqui a câmera, se quiser ali colocar a arma na mão dele, né?
que os Titan Returns encaixam com mais facilidade. Então é uma possibilidade de você ter esse toy. Eu gostei dessas cabeças, mas eu acho que vai ficar um pouco perdido assim, sem o corpo mesmo, o corpo equivalente. Eu tenho pensado muito, se de repente sair o repaint de algum personagem que eu curti, então de repente eu vou acabar trocando, né, do repaint, o Ritu, pego o corpo dele para deixar essas cabeças meio como fixas, que eu tinha planejado para usar mais para customização, mas como elas são muito pequenininhas porque eu estava planejando, não vai servir. Mas ainda assim são bem legais. É uma proposta interessante, né, trazer essa questão do Headmaster, né, de volta aí, que era uma coisa lá da franquia lá bem antiga, e agora retomar, né, nessa época aí com novas tecnologias para a produção dos toys. Beleza, gente? Valeu, então! Muito legal isso. Por enquanto vou deixar ele um tempo de exposição aqui em algum lugar desse modo. E como a gente disse, quem está atrás dessa primeira wave de Titãs Master, vale a pena ir dar uma procurada nas lojas nacionais, não precisa se incomodar em trazer de fora. Então tem sido interessante essa distribuição. Vamos ver se mantém aí desse jeito, com as waves que vem na sequência, que tem gente esperando outros personagens. Então ficamos por aqui, espero que tenham curtido. Dá aquele like maroto ali aqui embaixo no vídeo. Se inscreve se você não se inscreveu, como a gente tem mostrado desde a review passada. Assistam nossos trabalhos anteriores e também estamos deixando aí o que vai rolar no próximo episódio. Passa lá na fanpage também do Facebook, também se inscreve, dá uma curtida aí para dar uma força. E também estamos no Instagram, wregis2d. Então vai lá, segue, vê lá o que a gente tem postado lá de ilustrações e tudo mais. E se quiser trocar uma ideia, estamos aí, né, minha gente? Como a gente sempre diz, menos treta, mais colecionismo e logo mais tem mais. Até! Wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons.